Você imagina um pai chegando para um filho e falando assim: sai de perto de mim, eu não aguento mais você, eu tô de saco cheio de você. Sabe, gente, isso é uma coisa triste da gente ouvir, de testemunhar, né? Esse final de semana eu fui passear, fui levar meu filho num parque pra ele andar de skate, né? Que ele gosta, tal, com os amigos, com o primo. E aí quando chegou lá, comecei a observar uma família que estava assim perto de mim, né? Tinha um filho, dois filhos, duas crianças, assim, uns 10, 12 anos, né? Um pouco mais novo que meu filho. Um casal, né? Um senhor, um homem assim, uns 40 e poucos anos, sentado, e a mulher perto ali. E um dos filhos estava andando de skate com um capacete, assim, tudo, né? Tudo equipado e tal, uns 12 anos, 10, 12 anos. E ele chegava pro pai dele, né? E o pai dele via que ele estava muito alterado, né? Muito nervoso. E ele falava assim, o pai dele várias vezes, né? Falava assim, sai de perto de mim, né? Ele usava umas expressões assim que eu não entendia muito bem por que, que ele estava nervoso com o filho, né? Mas eu entendi assim que ele queria que o filho fizesse alguma coisa ali no skate e ele não queria ensinar, não tinha paciência, né? Aí depois disso, umas duas vezes eu vi essa cena, né? E o pai aparecendo assim, muito alterado, né? Muito nervoso mesmo. E aí passou algum tempo, ele eu vi, ele falou outra coisa pro filho, assim, alguma coisa, uma expressão desse jeito, né? E o filho falou assim pra ele, você, por que que você não me ajuda? Me explica como que você quer, né? Que assim, entende que ele queria que explicasse o que que ele fizesse com o skate, né? Aí passou algum tempo, aí esse filho pegou, eu vi que ele levantou o óculos assim e começou a chorar, assim, né? Tipo, saíram lágrimas assim pelo olho, chorando e tal. E o pai extremamente nervoso, né? E eu fiquei vendo aquela cena, assim, bastante inconformado, na verdade, né? E aí, quando a gente tava pensando nisso, eu não sei o que, que aquele pai tava passando, se ele tava passando por algum problema no trabalho, algum problema, né? Não sei. Mas assim, a gente não pode tratar as pessoas que a gente ama dessa forma, né? A gente não pode deixar. Não importa o problema que a gente está passando, a gente não pode deixar chegar a esse ponto, né? Eu fiquei muito inconformado com aquilo. A mãe dele também estava perto, mas vi que era uma pessoa passiva, né? Não fazia nada. E assim, uma situação muito triste, né? E a gente tem horas que a gente assim tá cheio de problemas, cheio de coisas, né? A gente às vezes pega de repente um chefe, uma pessoa difícil, ou você tá passando por uma mudança, um processo no trabalho que você não consegue lidar. Então, tudo isso vai acarretando uma série de coisas no estresse, né, que a gente vai passando, e às vezes a gente descarrega isso nas pessoas erradas, né? Então isso é uma coisa que é muito complicado a gente fazer. Então a gente tem que ter muita sabedoria, né, para a gente poder lidar com determinadas situações. Que às vezes aquilo que você está fazendo com seu filho, com a sua esposa, você chega em casa e descarrega na sua esposa, aquilo às vezes é um estopim, né? A pessoa não tem nada a ver com aquele estresse que você está passando, né? Então às vezes a gente fala, mas minha vida tá complicada, não sei o quê. Todos nós temos problemas, né? Todos nós é, estamos passamos por tribulações, dias difíceis, né? Mas assim, a gente tem que colocar uma coisa muito importante a gente colocar no nosso coração é a mansidão, né? E essa mansidão a gente só consegue colocá-la quando a gente tem um Deus no nosso coração, quando a gente usa esse amor imenso de Deus para a gente poder suprir tudo isso. Então, assim, uma pessoa que ela tem um amor um amor no coração, um amor de Deus, ela não vai tratar o filho dessa forma como essa pessoa estava tratando, né? Não vai bater, não vai brigar, não vai ficar discutindo. Então, assim, quando a gente coloca, assim, eu tô com vários problemas nos meus negócios, né? E aí você estoura com outras pessoas. Então, muito importante a gente, se você tá com o amor de Deus no seu coração, na sua alma, né? Qual que você sabe, não, Deus vai me suprir essa situação que eu estou difícil, passando difícil aqui nos meus negócios, no meu trabalho, nas minhas finanças, na minha saúde, né? Então tudo isso vai suprir aquilo que você está passando. Então a gente tem que ter muito cuidado como a gente trata as pessoas, como a gente trata as pessoas que estão ao nosso lado, né? Tem uma passagem que eu achei muito legal, que eu comecei a ler, falando em Colossenses 3,13, fala assim, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros,
se alguém tiver queixa contra o outro. E sobre tudo isso, revestir, essa é a parte mais importante, e sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Olha que importante essa passagem bíblica, né? Colossenses 3,13, anota aí, tá? Revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, uma pessoa que ela tem um amor, o vínculo com o amor, né? Então, revestir-se de amor, que é revestir-se de Deus, das coisas boas que Ele pode te oferecer. A gente não vai tratar os nossos familiares dessa forma, né? A gente não vai ficar discutindo em casa. Assim, a gente tem esse temperamento, a gente briga, discute, muitas vezes eu também tenho minhas dificuldades assim familiares, como todo mundo tem, né? Então nós temos um temperamento diferente um do outro, eu, a minha esposa, meus filhos, mas assim, a gente tem que aprender a ter essa mansidão no coração, a gente aprender a tolerar um ao outro, pedir perdão também, se for o caso, tá? Então isso é muito importante. Então a tolerância e o amor ao próximo é uma coisa que é fundamental a gente praticar, tá? Então assim, sempre quando você estiver passando por dias muito difíceis, peça paciência para Deus, peça paciência para Ele te dar sabedoria nos momentos difíceis, nas horas difíceis, e não estoura com as pessoas erradas, né? Porque às vezes você pode estar, de repente esse pai que estava falando com esse filho, ele está ali colocando uma mensagem na cabeça do filho, no subconsciente dele, de que o pai dele é uma pessoa horrível, e de que ele é uma pessoa limitada, que ele tem problemas, ele vai crescer com problemas de relacionamento, de autoestima. Então, assim, imagina o quanto ele não tem tratado aquele filho, quantas coisas ele vai colocar ali no subconsciente do filho e para a vida adulta, quanto aquilo vai carregar. Né? Então, é muito importante. Então, essa mensagem que eu tinha para vocês, que eu testemunhei isso, né? E assim, eu queria compartilhar essa mensagem, né? Então, assim, sobretudo isto, revestir-se de amor, que é o vínculo da perfeição. Tá bom? Curte esse vídeo aí, compartilha, dê um like aí se você gostou. No meu canal, um grande abraço. Fiquem com Deus.